Olá, pessoal. Boa tarde. Infelizmente, hoje nós tivemos que mudar os nossos planos, né? Mas que bom que temos uma carta na manga, né? Que bom que nós podemos, então, fazer de outro jeito. A professora vai gravar a aula, tá? E aí vocês vão fazendo as atividades, depois eu mando a correção, conforme o costume já, né? Acontece que a internet estava muito instável, até para gravar o vídeo a professora está com dificuldades, já é a terceira tentativa, mas vamos lá, tomara que dessa vez dê certo, né? Vou então compartilhar aqui a tela da apostila com vocês, para vocês acompanharem as atividades, tá? É isso aí, vamos lá. A tia já estava lá na outra página, porque a tia já estava gravando. Vamos voltar aqui, do começo. Vamos ler, então, o trecho do poema Memória, de Rosiana Murray. Há pouco tempo, aqui havia uma casa. Aqui havia uma casa. Pronto, não há mais. Uma farmácia, uma quitanda. Pronto, não há mais. A cidade destrói, constrói e reconstrói. Nós sabemos que essas coisas acontecem realmente, né? Hoje eu passo em um lugar, há uma casa, há um mercado, de repente as pessoas decidem mudar e fazem lá uma demolição, colocam outra coisa no lugar, um prédio, uma casa, uma rua, enfim, né? As pessoas mudam conforme as necessidades. Por isso que as mudanças, elas acontecem, tá? Vamos fazer agora as atividades? Escreva o nome dos elementos que compõem a paisagem descrita no poema. Mas primeiro, eu vou relembrar com vocês o que é uma paisagem. Paisagem é tudo aquilo que eu consigo ver, né? Que eu consigo enxergar. Então, tudo que eu consigo enxergar com os meus olhos faz parte da paisagem que eu estou inserida naquele momento, tá? E aqui no poema, a paisagem contada aqui no poema, ela fala de uma casa, de uma farmácia, de uma quitanda. Quitanda é como se fosse um mercadinho pequenininho, tá? Então, são esses os elementos que compõem esta paisagem, né? E esses elementos que nós citamos aqui na letra A, eles são elementos naturais, criados pela natureza, ou são elementos culturais, construídos pelo homem? O que vocês acham? Uma casa, ela não é um elemento natural, né? Ela é construída. Uma farmácia, a mesma coisa, somos nós que construímos, certo? Então, são elementos culturais. De acordo com o texto, é correto afirmar que o poema retrata uma paisagem transformada pelo trabalho humano, ou o poema retrata uma cidade destruída pela ação da natureza. Lá no poema diz que havia uma casa, de repente já não tinha mais. Havia uma farmácia, agora já não tem mais. Havia uma quitanda e agora já não tem mais. Essas transformações, elas são resultados do trabalho humano, né? Então, o poema retrata uma cidade, né, que foi uma paisagem que foi transformada pelo trabalho humano e não pela ação da natureza. É claro que a natureza pode sim transformar e muito, né, a paisagem, mas o principal agente transformador é o ser humano, somos nós, certo? Aqui na atividade número 3, vocês têm algumas paisagens que mostram transformações
com elementos naturais, transformações na paisagem, né? Com elementos naturais. Por exemplo, esse deslizamento de terra que ocorreu aqui em Nova Fraiburgo, no Rio de Janeiro, ele ocorreu por causa das fortes chuvas, tá? Aliás, a chuva, ela contribuiu para que esse deslizamento acontecesse, né? Mas alguns fatores também contribuem, como a construção, ó, a construção dessas casas aqui, né? O que acontece? Para construir, o ser humano acaba retirando toda a vegetação para poder construir a casa, né? E a vegetação desse lugar, ela é importante para que não haja deslizamento. Por quê? Quando chove muito, o solo encharca e aí fica um lodo assim, né? Uma lama, certo? Quando tem bastante árvore ao redor, a vegetação, ela consegue absorver a água. Lembram em ciências que nós estudamos isso? A árvore, aliás, toda planta, né, ela absorve a água pela raiz. E aqui acontece a mesma coisa, quando chove, toda essa vegetação aqui, ó, absorve a água. Só que era tanta chuva, mas tanta chuva, mas tanta chuva, que o solo ficou muito encharcado e aí houve esse deslizamento, tá? Aqui é uma rocha no Parque Estadual de Vila Velha, lá no Paraná. Essa rocha, ó, olha que interessante, ela tem formato de bota. Interessante, né? E sabe quem é que contribuiu para ter esse formato? O vento, o sol e a chuva. São os elementos da natureza que servem também de agentes transformadores, né? E eles transformaram essa bota. É engraçado que parece ter até o cadarço aqui, ó, né? Aqui embaixo, olhando para essa imagem, se eu não lesse a legenda, eu poderia pensar que alguém colocou fogo na floresta, né? Mas não foi o que aconteceu. Foi um raio que caiu na floresta, numa árvore, e aí acabou pegando fogo na vegetação, tá? Então, um raio também é um agente transformador, mas é um elemento natural, né? Agora, com a ajuda de um adulto da família, você precisa responder se lá no seu bairro já houve alguma transformação causada pela ação da natureza. De repente, pela chuva, né? Houve uma enchente, aí mudou a paisagem, ou o vento derrubou uma árvore, destelhou casas, enfim, tá? Se a natureza, se os agentes da natureza contribuíram para mudanças na paisagem aí do bairro onde você mora, certo? Peçam ajuda para um adulto para fazer essa atividade. Aqui nós temos duas fotografias. Olha só, são duas fotografias que retratam o mesmo lugar, a Praça 7 de Setembro, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Só que elas retratam esse lugar em épocas diferentes, tá? Em épocas diferentes. Vamos ver então. Aqui, ó, a gente consegue ver que é mais moderno, né? Essa foto aqui a gente consegue perceber que é uma foto mais atual. E essa aqui, uma foto um pouco mais antiga. Em história, nós também estamos trabalhando aquilo que é antigo e aquilo que é atual. Então, só de olhar para as duas fotografias, a gente já consegue perceber o que é antigo e o que é atual, né? Muitos bairros apresentam elementos que permanecem na paisagem com o passar do tempo. São as construções históricas, como as igrejas, as praças e os monumentos. Vejam bem o que tem nas duas paisagens. Aliás, as duas fotografias são do mesmo lugar, né? Mas olha só, na fotografia aqui de cima, que é a mais antiga, nós não temos prédios. Já aqui, ó,
nós temos vários prédios, né? Aqui, nós temos um poste. Aqui, nós já não temos isso, né? Aquele mesmo poste. Os postes já são um pouco diferentes. Mas tem uma coisa que permanece, que é esse monumento aqui, tá? Ó, nas duas, certo? Estão vendo? Nas duas fotografias permanece um monumento chamado de obelisco. Ele é um tipo de monumento comemorativo criado pelos antigos egípcios. Na Praça 7 de Setembro, em Minas Gerais, representa a comemoração da independência do Brasil. Lá, ele é conhecido como pirulito. Tá vendo? Agora, marque um X na resposta correta. As paisagens fotografadas são formadas por elementos naturais, culturais ou as duas coisas. Voltem lá na imagem e reparem bem, tá? Nas paisagens fotografadas, o que tem mais? O que predomina? Os elementos naturais, né, que são da natureza, ou os elementos culturais, construídos pelo homem? Na letra B, com o passar do tempo, que elemento permaneceu na paisagem fotografada? Lembram que a tia Mayara falou lá para vocês qual foi o elemento que permaneceu? Muita coisa mudou, mas aquele elemento permaneceu ali. Letra C. Escreva as transformações que ocorreram na paisagem da Praça 7 de Setembro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, vocês vão olhar para as duas figuras, para as duas imagens, e vocês irão colocar aquilo que vocês observam. Foram construídos mais prédios? Foram demolidos prédios? O obelisco permanece? O obelisco foi demolido também? Não permanece? Olhem para as duas imagens, analisem e escrevam aqui as mudanças que vocês consideram importantes, tá? Agora, passando para o próximo assunto. Em cada cidade, em cada região do país, pessoal, nós temos costumes e tradições diferentes, né? Tudo isso contribui para as tradições do Brasil todo, né? Os moradores de um bairro, por exemplo, eles formam uma comunidade com histórias e origens diversas. No Brasil, muitos bairros revelam, por meio de suas paisagens, a influência cultural de portugueses, africanos, espanhóis, italianos, japoneses, entre outros povos que migraram para o nosso país. Migraram? Influência cultural? Professora, o que isso quer dizer? Quando alguém migra, ela sai de um lugar e vai para o outro, certo? Vou até parar de compartilhar a tela, para vocês me ouvirem bem e olharem para mim. Então, quando alguém migra, ela sai de um lugar, do seu lugar de origem, daquele lugar lá onde nasceu, onde tem a sua família, enfim, e ela vai para outro lugar. Por que essa pessoa faz isso? São vários os motivos, né? A maioria das pessoas procura melhores condições de vida. Geralmente, quando saem do seu lugar de origem, é porque lá não tem emprego, ou lá a pessoa está ganhando muito pouco, ou a vida não está muito legal por outros motivos, ou querem estudar em outros lugares. Então, a pessoa resolve migrar. Só que aí, pensem o seguinte, cada pessoa é única. Cada pessoa tem seus gostos, suas manias, né, seus desejos, seus objetivos. E tudo isso que torna uma pessoa única vai com essa pessoa,
né? Quando essa pessoa muda de um lugar para outro, quando ela sai de um lugar e vai para outro, ela não deixa de ser quem ela é. Então, ela leva com ela tudo que ela conhece, tudo que ela acredita e acaba dividindo com outras pessoas, que são os costumes, as tradições. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Quando eu vou passear lá para o Rio Grande do Sul, na família do meu esposo, lá eles têm costumes completamente diferentes daqui. Eles não comem, a família do meu esposo, né? Eles não comem churrasco com maionese, eles comem churrasco com aipim, olha só, é diferente, né? E aqui a gente faz churrasco, maionese, salada, farofa, né? Aqui é uma comilança diferente da comilança de lá. Mas a gente acaba se adaptando a esses costumes. E uma das coisas que eles fazem lá e que eu gosto muito e faço é o chimarrão. É saudável, né? É uma erva, um chá. E aí eu comprei uma cuia, comprei a erva e faço chimarrão de vez em quando para mim, principalmente no inverno. É quentinho, é gostoso. Tem gente que não gosta, mas a professora gosta, né? Quando eu fui para lá, acabei adquirindo esse costume. E quando eles vieram para cá, eles também adquiriram costumes e levaram para lá. Agora, no almoço de domingo deles, eles sempre fazem maionese. Tá vendo? É um exemplo bem pequenininho, mas que mostra que quando uma pessoa se muda, né, de um lugar para o outro, ela acaba adquirindo os costumes e as tradições das outras pessoas com as quais ela convive. E isso acontece muito no Brasil. Em cada bairro, em cada cidade, né? As pessoas acabam dividindo seus costumes e tradições, certo? Agora, a professora vai dar continuidade. Opa, o que eu fiz? A professora vai dar continuidade às nossas atividades, tá? Então, vejam alguns exemplos. Aqui nós temos o bairro do Belenzinho, no Bexiga. O Bexiga, lá no Brás. Esses bairros, eles são tradicionais lá em São Paulo, tá? Onde é possível observar várias cantinas, edifícios e monumentos com forte influência cultural italiana. Então, são bairros onde se tem muita influência dos italianos, que vieram para o Brasil, migraram para cá, e aí trouxeram essa coisa da comida, né? A comida boa, e montaram restaurantes, cantinas. Então, eles dividiram isso conosco, né? E trouxeram para cá os costumes deles também, tá? Aqui temos uma foto, ó, de uma cantina. Desculpa, gente. A ladeira do Curuzu, no bairro da Liberdade, em Salvador, na Bahia, é conhecida por preservar as tradições culturais africanas. Nessa parte do bairro está localizada a sede do Ileiê, Ile-Aiê, bloco de música e dança e festa inspirado na cultura africana. Então, isso, ó, nós temos lá na Bahia, tá? É o bairro da Liberdade. Essa cultura africana, ela veio para cá com os africanos, mas não veio só isso, né? Muitas coisas dos africanos nós também fazemos. Por exemplo, as danças aqui que fala aqui, e lutas e festas, tudo isso nós também fazemos porque compartilhamos com eles, né? Com os africanos. E aquela dança chamada capoeira, vocês já ouviram falar, né?
aquela dança chamada capoeira veio, né, dos costumes dos africanos, enfim, essa dança, essa roupa colorida, né, a música bem dançante, o estilo bem dançante, né, e hoje faz parte da cultura do brasileiro, né? Aqui é um bloco de carnaval em Salvador, na Bahia. Em Blumenau, aqui em Santa Catarina, bem pertinho da gente, foi fundada aqui em Santa Catarina pelos alemães, né? Então, ó, os traços alemães até nas construções, né? Nas paisagens, então, dos bairros, nós podemos observar os costumes e as tradições que são mantidos pelos moradores. Ela é uma cidade que recebe muitos turistas, temos festa, né? A Oktoberfest, que é uma festa que recebe milhares de pessoas todos os anos, por causa das tradições alemãs, né? Agora, converse com seus colegas e o professor sobre as seguintes questões. Que características nas paisagens do lugar onde você mora ou estuda revelam o modo de vida, os costumes e as tradições e também as atividades das pessoas? Bom, aqui na nossa cidade, nós não temos algo assim tão marcante, né, que mostre o estilo de vida das pessoas. Eu não consigo ver isso, tá? Mas conversem aí com os pais de vocês para ver se eles falam alguma coisa para vocês sobre a paisagem aqui, se tem alguma coisa muito marcante na nossa paisagem, tá? Você e seus familiares já visitaram construções ou participaram de atividades festivas em bairros que retratam a diversidade cultural do nosso país? Faça um desenho para registrar sua resposta. Bom, aí vai depender de vocês, né? Porque a professora daí não sabe os lugares que vocês visitaram e se visitaram, tá? Então, mas, por exemplo, a gente tem festas aqui na nossa região que eu acredito que muitos de vocês já foram, tá? E aí podem ser colocadas aqui para gente, tá? Colocadas através de desenho aqui nesse quadrinho, certo? Então, se vocês participaram, né, de atividades festivas nos bairros ou até mesmo a nossa festa junina, né? Ela é uma atividade, é uma festa que é cultural. No mês de junho nós comemoramos muito as festas juninas, né? Esse ano, infelizmente, está bem parado. A gente tentou fazer um arraiá virtual, mas não deu certo, né? Mas até a nossa festa junina da nossa escola é sim uma atividade festiva, né? Que nós participamos. Aí vocês podem, inclusive, desenhar a nossa festa junina, tá? Bom, pessoal, por hoje era só, tá? Eu vou fechar aqui, mas não vou acabar o vídeo agora. Eu preciso conversar com vocês sobre a aula de ontem, que a professora explicou sobre fotossíntese, tá? Eu vou pegar aqui a minha plantinha de novo e vou tentar explicar novamente para vocês. Por quê? Me pediram para explicar novamente fotossíntese, então eu vou fazer isso, tá? Então agora vamos esquecer um pouquinho a geografia e focar aqui em ciências, tá? Olha só, as plantas, elas são seres vivos. Todo ser vivo precisa de alimento e energia para sobreviver. Isso vocês sabem, né? Só que as plantas, elas não conseguem ir lá na cozinha, pegar o alimento, cozinhar, fritar, botar na panela, lavar a louça. Não conseguem. Elas são diferentes de nós, certo? Só que elas fabricam sim o próprio alimento, mas de um jeito diferente. É uma transformação química que acontece dentro da planta. Através do quê? Através da água que a gente coloca aqui na terrinha da planta, tá? O que acontece com a água? Quem é que absorve? A raiz da planta absorve essa água e vai mandando para todas as partes da planta, tá?
Então, a água vai subindo para a planta. A água e os sais minerais, certo? Que estão presentes no solo. Lembram que eu expliquei? Então, quando a gente molha, sobe água e sais minerais aqui para todas as partes da planta, né? Através da raiz. Aí, essa aguinha, ela vem aqui para as folhinhas. Ela chega até aqui nas folhinhas, ó. Tá vendo que ela tá bem verdinha? Sabe por que ela tá bem verdinha? Porque ela tem uma substância chamada clorofila, que deixa ela assim verdinha, tá? E aí, na atmosfera, tá? Nós temos o gás carbônico. É um gás que está presente na atmosfera, tá? E o gás carbônico é absorvido pela plantinha. Então, aqui eu já tenho água e gás carbônico, certo? Com a luz, principalmente a luz solar, essa plantinha, ela consegue misturar tudinho e aí acontece uma transformação muito interessante. Ela transforma a água mais o gás carbônico mais a luz solar num açúcar chamado glicose, tá? Então, a fotossíntese é um processo onde a planta fabrica o seu próprio alimento. Através do quê? Através do gás carbônico que está na atmosfera, que é absorvido pela planta, através da água, que é absorvida pela raiz e é distribuída por toda a planta, mas com uma coisa muito importante, que é a luz, certo? Então, com tudo isso, a planta mistura tudinho e transforma em açúcar, que é a glicose, o seu alimento, a sua energia, tá bom? Então, agora, eu espero que tenha ficado claro, mas se alguém ainda não entendeu, pode pedir que a professora explique de novo, tá bom? Então, façam as atividades da apostila de geografia e daqui a pouco eu já mando a correção, tá bom? Um beijo, pessoal, no coração e até a nossa próxima aula.